boa noite, criptídeos, vampiros, vurdalax. Vurdalax, o filho da puta. Se tem um filme que você é obrigado a ver a nossa crítica na íntegra, é esse. Porque o nome dessa porra desse filme é Le Vurdalac. E não é possível que não seja por isso que você se chama Vurdalac. Não por causa desse filme, mas por causa da criatura mística. Le Vurdalac. Saudações. Saudações. E eu apostei com eles da minha alma que você não viu esse filme. Mas, enfim. Hélio, esse filme francês de 2023, chamado Vurdalac, é sobre o quê? Você não apresentou quem tá com a gente? Eu tô com o Hélio e com a Helena, do HEL Boys. E esse é o... E Hélio, fala que é sobre esse o Vurdalac. Qual é a sinopse de The Vurdalac? Tá, The Vurdalac eu acho que ele tem uma sinopse razoavelmente simples, né? Tem um cara, né, na França antiga ali, na Idade Medieval, mais ou menos. Ele é francês, mas é tipo leste europeu. Não, mas ele é um francês, que ele é um cara que é um viajante, e ele eventualmente está andando ali por uma mata ali, né, do leste europeu, e ele se perde nessa mata. Ele encontra uma pessoa e ela fala, olha, vai pra casa de tal pessoa e toma cuidado porque essas noites são perigosas, que essas matas, você não pode falar com ninguém. E aí, esse rapaz, ele eventualmente, né, chega nessa casa, né, eu vou pular muito. Não, vai, não precisa ele chegar eventualmente chega nessa casa, e aí quando ele chega nessa casa, tem uma família que mora lá, e o pai da família acabou de sair, né, de ir pra guerra. E ele dá uma notícia pra família, fala, olha, se eu não voltar até em 6 dias, até as 6 da manhã, não aceita, não, independente de quem chegue, não me traz pra dentro porque eu vou ser um Vurdalac e só vem coisa de ruim. Acontece que às 6 horas do dia 6 bate o sino e o pai não chegou, e aí poucos segundos depois ele acha um corpo, que é o corpo do pai no chão, e eles pegam esse corpo e falam, não, o pai tá aqui, trazem, obviamente. Pai chegou. É um Vurdalac, né, o bicho chegou. E aí é a história dessa criatura assombrando essa família e esse viajante, né, até que eventualmente todo mundo é meio que infectado, a não ser a filha, que é uma filha meio maga das ideias, e o viajante pula da montanha para se salvar. Acho que é basicamente isso. Ele foi mordido. Esse Vurdalac, ele é tipo um Nosferatu de marionete, que é tipo basicamente uma versão eslava dos vampiros, com algumas regras em comum, outras não. Aposto que esse filme tem regras particulares até dentro do Vurdalac, assim como o Blade não respeita algumas coisas do cânone dos vampiros. E é por aí. E, Helena, qual foi a sua opinião? Qual foi a sua opinião sobre esse filme? Qual palavra você usaria para definir esse filme? Nossa, eu achei difícil. Pode usar várias. Pode usar várias. Não, mas eu achei meio... Teve uma palavra que você falou, assim, bastante, eu diria. Que é meio... É tenso esse filme, né? Meio pesado. Assustador. Mas porque o filme... No início eu não botei tanta fé assim, porque, né, um protagonista meio franguelão, assim, uma coisa meio magricela, meio diplomata francês. E aí você vê que é um vampiro, e o vampiro também lembra, sei lá, o Caveira, né? Aquela caveirinha do Maurício de Souza. Cara, eu tô tentando lembrar o nome da porra dessa caveira. Só que é Zé pesado. Caveira, Zé Caveira, talvez. Enfim, mas é uma coisa... Pode até ser meio cômica, assim. Não ruim, mas assim, interessante, né? Bem... É uma arte bem física. Só que aí, pô, é pesado, porque a primeira coisa que ele ataca é o neto, e é uma criança, e aí o jeito que ele trata a filha é bem... Eu não incestuoso, sabe? É bem pesado. O filme já planta essa semente. Como ele trata os filhos, assim. Então, assim, eu não esperava, tipo, essa coisa que quando eu olhei primeiro... Primeira coisa que eu pensei foi usar a caveira do Maurício de Souza, e aí ele... Não sei, eu achei meio pesado. Então, eu acho que eu tô digerindo ainda o filme, porque começou, tipo... Digerindo é uma palavra operante. Mas você não sabe muito a sua impressão. Porque eu acho que me surpreendeu. É uma coisa que eu acho que eu não esperava. Não que eu botasse muita fé nem nada, mas assim, não era isso que eu esperava que ia ser o caminhar do filme quando eu comecei. Então, meio. Surpreendente. Correndo o risco, assim, de tomar porrada em duas frentes, feito um corredor polonês. Eu gostei do filme. Eu acho que ele... Eu concordo com o que você está falando, tipo, tonalmente, mas eu não digo em tom de crítica. Eu acho que em tom de crítica, tipo, negativa, assim. Eu acho que ele oscila entre humor e uma coisa mais séria, dramática. Eu acho que ele tem a linguagem muito do teatro. E muitas coisas que foram lidas como toscas, eu acho que são coisas da mise-en-scène que somam a atmosfera, tá ligado? A estética da coisa. Tipo, o Vurdalac é um fantoche, ele mexe a boca assim, os lábios dele não vão, mas eu não acho que tenha sido, a gente fez de tudo pra ele ser crível. Eu acho que eles querem
romper um pouco a dramaturgia criticada por alguns panelistas no sofá. É uma coisa exagerada, poética, assim. Mas eu acho que eles estão tentando, sabe, fazer uma transubstanciação menos óbvia do que um Dogville da vida que tem a porra do tablado ali. Mas, tipo, a gente pode fundir essas linguagens, uma coisa não existe em detrimento da outra. Que eu acho que tem um tom legal, uma coisa surreal. Ele parece um sonho. Eu digo que até uma das qualidades do filme, que é esse bicho, ele é mal feito, por assim dizer, mas eu acho que em certos aspectos o filme é tão perfeito que ele tira esse... Você nem liga mais pra isso, você acredita naquele tipo... você compra você aceita. aquele barulho. Eu não tava tipo, caralho, então, olha esse bicho de merda tocando eu não queria que a minha crítica fosse negativa, no sentido que, assim, se esse filme fosse mais uma coisa tipo Only Lovers Left Alive, se fosse muito uma coisa mais realista, menos teatral, eu acho que teria sido um filme só pesado. Sabe, eu acho que ter sido, eu concordo com você, eu acho que foi proposital, eu acho que é bem cênico, mas eu acho que pra mim foi o que eu fiquei confusa, só porque eu fiquei, justamente, eu achei que ia ser teatral de um jeito que eu ia sair menos pesado, sabe? O teatro pode ser o drama e a tragédia e a comédia, e eu acho que eu não esperava ser uma coisa mais, nossa, porra, me mexeu assim, eu fiquei meio tipo, caralho, a criança, eu achei, não sei, achei esses tratamentos do vô e do pai com... Vô Rodalac. Eu acho que a comédia, muitas vezes, ela não é acidental. Eu acho que quer ter um estranhamento e o tom vai mudando, tipo, tem um arco, que você vê em muitas séries, filme também, né? Tipo, começar uma coisa mais leve e vai pesando o clima. Essa coisa onírica me lembrou a meio uma feia, essas florestas, névoa, assim, parece um sonho, as fantasias e tal, até os sonhos dentro do sonho ali. Me lembrou um diretor que não é de terror, mas que eu recomendo que vocês vejam também, um cara francês, o Eugène Green, que faz uns filmes meio fantásticos, oníricos, mas muito roots também. Tô na floresta. Ele tem outro estilo de direção, né? Tipo, plano assim, contra plano assim, mas tem um orc, mas não é se o orc não aparece, e os caras estão negociando e o negócio é divertido mesmo assim, sacou? Eu acho que tem isso, ele tem uma identidade própria, ele me pegou, eu acho que ele é introspectivo, mesmo a gente brincando muito durante o filme, porque realmente tem algumas cenas bem lúdicas, e o nome da porra do filme é Vurdalak, e a gente só tá vendo essa porra porque é o mesmo nome do nosso amigo do YouTube, que você vai fazer uma crítica, você vai fazer um vídeo criticando a nossa crítica dessa porra. Eu consegui, tipo, ficar meio absorto na atmosfera. Eu acho que não perdeu, não foi enfraquecido. Eu tava ali, sabe, conectado. E é o tipo de viagem onírica, maluca, etérea que eu gosto. Então, Hélio, eu vou passar a bola pra você agora. Cara, eu particularmente eu gostei do filme. Eu acho que é isso. Ele é tão interessante em alguns aspectos que ele pega esse personagem, que é um personagem completamente gastado ali, quando você vê um marionete, que a gente até eu tive crises de riso no meio da parada, que a gente tava brincando que parece alguém pós-rave, né? O estado ali da criatura. Mas ele consegue, nos momentos de tensão, fazer você esquecer daquilo ali, né? Eu acho que ele tem muito, né? O Buda lá que a gente tá falando do tema de diferença do vampiro, e eu vou bater nessa tecla porque, de acordo com a nossa amiga antes, eu sou o cara que fala da psicologia, né? Das coisas assim. Mas eu acho que é quase que uma resposta ali, né? Por muita parte ali, é aquele PTSD, né? Tipo, então quando o Vurdalak aparece, pra mim é aquele pai voltando da guerra, com os traumas da guerra e destruindo a família, sabe? Ele senta na mesa e fala, não, vocês tiveram... E os filhos estão lidar com um pai que não conseguiu superar tem um elemento étnico ali que não pode ser ignorado. Exato. Não, mas é porque que nem... Eu acho que existe uma coisa que era muito... Né? Porque quando a gente dá... Depende, né? A gente eventualmente dá nomes como depressão, tem pessoas que antigamente falavam que eram espíritos, existem histeria, no caso da mulher. Várias maneiras de você explicar isso e essas palavras. Um dos exemplos, eu acho que a gente tem, que a gente fala assim, é que, tipo, por exemplo, hoje em dia a gente chama de uma coisa chamada estresse pós-traumático. A pessoa que vai pra guerra e ela volta e fica completamente fodida, agressiva, né? Ela não consegue sair daquele lugar que ela tá. Mas se você lê vários textos antigos, não sei o que lá, até dizem que Shakespeare e tal, você vai ver que eles descrevem os mesmos sintomas do estresse pós-traumático, mas eles falam que era espírito. Ele acordava no meio da noite gritando, tremendo, ele era violento. Então acho que esses personagens todos, eles surgem como uma resposta a esses traumas que as pessoas vivem por questões violentas, né? São os ites de cada sociedade, né? E a coisa geracional, né? Porque, tipo, uma coisa que a gente não tocou na sinopse é que, tipo, é uma família, né? O Vurdalak é o patriarca,
vários filhos e um neto do casal lá. E o filho mais velho, ele é o cara que, quando o Vurdalak sumiu, o Gorchar, ele assumiu a liderança e reproduziu comportamentos abusivos, virou o cara autoritário todo, falou, ó, ele vai votar um capeta, inclusive ele avisou que ele ia, e a gente precisa dar um cabo nisso, ele falou, não, ele é, a palavra dele é o verbo, e o Vurdalak usa isso, né, dá o coletinho dele, então tem essa coisa do trauma geracional de repassar, você vai quebrar o ciclo e criar o seu filho, que é a primeira vítima do Vurdalak, como... eu não quero que meu filho passe por nada que eu passei com meu pai, ou eu vou fazer o que meu pai faz. Ou a questão é a seguinte, você foi criado assim, e agora chegou o seu momento. Qual vai ser a sua atitude perante esse momento? Entendeu? Ele foi criado como número 1. E agora que é número 1, ele vai continuar esse ciclo. E ele continua o ciclo. Ele falou, não, independente do que meu pai fale, porque e ele era voto eu acho vencido, que a gente tá único, vendo né? ali, tipo, eu juro que eu acredito nisso. A gente tá vendo o Vurdalak ali, né? Mas eu tava imaginando realmente o cara, eles vendo o pai dele, sacou? Tipo, aquilo dali não era... Eles não estavam vendo aquela caveira, eles estavam vendo o pai dele chegando, né? Veio o Vurdalak, quem tá no mundo das sombras, né? Ver que aquela criatura... Só que ele não conseguia aceitar que, cara, tipo, eu fui criado, eu sou o primeiro, eu tenho que respeitar o que meu pai fala, independente de tudo, tipo, sabe? E eles estão falando, cara, ele tá preocupado na estrutura... Familiar. lógica daquela familiar, mas ele não tá vendo a coisa física se manifestando Ou ele ali. quer o Como ele vai poder autoritário, fui sim, reprimido e sim, vou mas é a oprimir. mesma coisa, é o ciclo quase do fascismo, vamos botar aí, vamos assinar um bingo ali, entendeu? Tipo, é o autoritário querendo reproduzir o autoritarismo pra tentar conservar um estado que não vai ser conservado, enquanto as pessoas estão falando, cara, isso aí vai E dar nem merda, quando o filho né? dele morre, ele abre mão dessa Exatamente, condição, né? Helena, você conseguiu digerir mais alguma coisa a partir dessa... Eu tenho pensado muito nas coisas que eu acho que eu perdi desse filme, que eu acho que seria interessante saber. E eu tinha vontade de rever com alguma pessoa, sei lá, um historiador que soubesse mais, né, da história para além do Atlântico, porque eu acho que esse filme, tanto no figurino, tanto onde eles estão filmando, eles inclusive mostram no mapa, né, aqui tá... O protagonista fala francês, ele é diplomata da França, mas não se passa na França. Ele mostra no mapa, tá pra leste, né, meio Ele que a tem as mesma visões latitude. preconceituosas dele. Não é? E aí eu tinha vontade que, assim, eles mencionam a guerra com os turcos, eles mencionam a guerra com italianos, o figurino me lembra uma coisa meio napoleônica, eu fico pensando, sei lá, me falta história suficiente que eu acho que seria interessante. Mas eu acho que o conceito É que um eles tão bônus. falando- Não, sim, eu estou falando que é um bônus, é uma coisa Mas- que, assim, eu agora nesse filme, se eu penso, eu acho que eu reveria, mas eu acho que eu gostaria de chamar alguém que Sim, soubesse claro, mais, claro, porque seria um bônus. fiquei interessado Mas eu acho que o no conceito é tipo, contexto. é literalmente aí, se vão bater em mim, mas eu vou sempre juntar as peças aqui. O pai é o pai e a gente vai ter que O ligar. pai é o pai. O lema do Vurdalak é o pai é o pai. Então não A esquece. questão é a seguinte, é literalmente a mesma história do It Derry, sacou? Tipo, eles estão criticando ali até inclusive essa parada. No It, né, eles falam que chega isso foi assustador. o quê? A gente assustador. fala da série. Você viu a série? Você viu a série? Eu vi os filmes. Ah, mas- tá, acho não que é, eu mas gosto da série. eventualmente chegam os colonizadores nos povos indígenas, os povos que vivem naquela localização, e isso traz o It pra lá. Né? E eu acho que é a mesma coisa desse. O francês chega naquela região, naquela família. Ele não traz, empodera o It. O It já tava lá. Não, mais ou menos. O It já tava lá. Tava ali o Ele se início beneficia da da coisa. violência, Ele alimenta. traz a guerra, ele traz a parada, assim, tipo. Ele, né, exponencializa a parada, assim. Tanto que ele até em determinado momento fala, foi só você chegar que... O filho falou, foi só você chegar que essa porra se trouxe junto, assim. Então acho que ele traz um conflito que já existia, mas ele traz a guerra que é a maior expressão do It ali, mas né? isso também tem muito, essa de culpa o Curse, ele é muito, em vampiro em geral, até uma parece coisa- que o Crepúsculo é muito ele, eu sou tão, eu acho que isso é meio junta, só pra quê? linkar as outras vertentes de vampiro também, né, eles têm muito essa... Não, o ele Vurdalak trouxe- tem ele é um meio vampiro. Ele é um Mas humanoide esse aí. trazer geracional, é isso que ele tá falando. né? E ele tem uma coisa do It mesmo, que é ele assume a forma Ele é da gatinha. Nossa, ele é da filha. Não, mas é isso, é o inferno familiar, né? É o que Jung falava, sei lá, das pessoas preferem o inferno familiar do que o desconhecido. Tipo, vocês sabem que aquilo é inferno. Você A comeu família vai estar sempre um lá. Subway ruim, É. mas... É vai que- terrível. É. É isso que eu tô falando, imagina se fosse uma coisa super mega realista, seria um old boy da vida, seria horrível. Mas essa é a parada. Por isso que é banca teatral. Eu acho que não precisa ser. Ele assim, tem, eu acho que ele tem um impacto no sonho, assim, a coisa que você não sabe que é realidade, que não é. A cena do Vurdalak mordendo o filho, ela é meio, sabe, enquadrada com uma coisa meio
delírio, um uma delírio. fantasia, mas Ah, ela é é- gráfica. E é uma coisa corajosa, você não vê, sabe? Até os filmes de terror tem medo. não, mas O eu- cachorro tomou um pipoco também, de Sim, arcabuz. cara, isso começa já o filme assim, né? Sim, começa quando Não fica começa com- menos enfim, Mr. mas, Bean, mais Mr. Magusso. Cara, Mr. X no Resident Evil. E eu acho que ele é muito um filme redondo, assim, tipo, tanto em ser uma coisa, tipo, autoral, legal, quanto ter um texto intrigante, o personagem, né, tipo, chocantemente o protagonista é um cara meio merda, escroto, o assim, que com fez um um amigo comportamento nosso ficar arrogante, revoltado. Enfim, tipo, o filme não é chapa branca nesse sentido também, porque eles não estão só falando, olha só, esse cara é um merda. Ele é um cara um produto da época, fazendo um monte de merda, mas ali ele tem um arco redentor no final. Então, tipo, eles não quiseram também enquadrar o Vodalá, que era daquele jeito, né? Mas eu acho que eles não quiseram enquadrar muito arquétipos, tanto quanto eles queriam explorar o seu lugar dentro da expectativa do seu arquétipo, tipo, do diplomata francês, o pai mais velho, o filho mais velho, a mulher, a esposa que começa a perder as estribeiras frente a tudo, Também. a estrutura familiar, não, sim, tudo justificado, assim. E é um elenco restrito, acho que eles conseguem segurar mais, são personagens, todos os personagens são interessantes, desde o jovem místico, ator, tipo, aluno de Procult, né, que é o filho... o jovem, né? Tadzio. Tadzio era o nome do Não, ele é o personagem. Piotr. Não, mas o nome do personagem, daquele menino que era o rapaz... o filho mais jovem. O filho mais jovem é o É o que Rasmussen. parecia... Não. É o Yegor, eu acho. Ele é o menos interessante. Ele é mais um artifício da trama porque ele não tem caracterização. Embora ele tenha me lembrado da criança a bruxa. Mas os adultos do filme são personagens, eu acho, interessantes, bem desenvolvidos, a dinâmica deles é boa. Sabe, tem arcos, assim, tipo, as coisas não são só muito mônadas. As pessoas, sabe, a mulher acha o francês um mala, um cara, sabe, asqueroso, mas às vezes eles têm uma troca pelo tipo, incentivo comum de, cara, tem um Budalak aqui, tem um Budalak nessa porra. E o filho mais velho, embora ele seja o cara xiita ali, que vai defender o Budalak em todas as questões, ele também lamenta a morte do filho. Então, tipo, eu acho que o filme tem camadas nesse respeito. Tem cenas criativas bem boladas, tipo, o cara mandando eles dançarem, o Vodalak tem um cara essa cena eu não gostei muito. Eu achei legal. Eu achei meio perturbadora, porque é isso, não, mas forçando eu o acho que homem a dançar tem com a filha. sempre... tem essas coisas, esses filmes, às vezes, querer ficar botando essas cenas das pessoas dançando pra, sei lá, falar que tem uma cena de alguém dançando, assim, pra ser... Eu fico sempre, tipo... Tá, cara, mais uma cena de pessoas dançando de maneira estranha, assim, sei lá. Eu achei legal. Eu achei que incomodou. ela ornou. O achei aspecto teatral, a música que veio... O que me não sabe se lá incomodou da foi onde. o pai forçar o estranho a Porque dançar com a mulher. mas Isso estranho. Mas acho que o ponto era ficar meio... Não mas é eles romântico essa dançaram... cena. pra você falar, mas pô, eu é acho legal. que a parada pra mim é a seguinte, assim... eles dançaram muito bem ali. É aquilo que falou, pô, eles não estão nem escutando a minha música, mas estão dançando, assim. Mas aí era pra ser um essa é a negócio ruptura com a meio... realidade, pra mim. então, mas não é pra ser. Era o pai ali chegando ali, porque é isso que... Aquela cena ali era a cena que Podia eu ser mais mais via o pai... desconfortável. Pai como pai ali, né? Aquele pai bêbado, enchendo a cara. Ele tá fazendo ele tá sexualizando a filha. E aí vira uma parada que, tipo, realmente, assim, a dança... Tipo... E tem algumas, a gente tava falando sobre como, tipo, a quebra aceitável da realidade do Vodalak, mas tem alguns movimentos dele que eu achei bons, assim, tipo, ele sentando, ele vindo ser nojento no cangote dela. Eu até cheguei em algum momento a duvidar que eles começaram a fazer com uma qualidade menor e melhoraram a qualidade sutilmente pra você ficar, até da imagem. Não, eu acho que eles querem que você aceite que ele vai falar assim e que tem essa coisa dissoante, mas eles são bons marionetistas, assim. É bem feito. Ele tem personalidade, Não, né? Ele é um dúvida. cara ali. Eles estão contracenando com um Vodalak, não com uma coisa abstrata, assim. Não sei, tem mais alguma coisa específica que vocês pontuariam desse filme? Tematicamente, audiovisualmente... Tem a mãe com o filho também, né? Que ela dá um discurso bom ali.
Quando ela fala, vocês são... Pois é, ela é boa, exatamente. Eu acho que ela vê o filhinho lá e aí fala, não vai não. Ela fala, pô, mas você não tá entendendo nada. Tipo, claro que eu vou ficar maluca por causa do meu filho. Eu prefiro ficar maluca com o meu filho do que E ficar... quem aqui vai falar pra eu não ir pro meu filho? E a cena que ninguém percebeu nada, que o Vodalak não tá lá e do nada ela tô gritando e tem uma carcaça ali, eu achei boa, achei tipo... Já não gostei. É uma coisa, tipo, visceral, essa coisa do Sérgio Leone, que tá enquadrado que não tá, eu acho que dá o tom mais do que se fosse naturalisticamente. Tá. Não. Mas tem uma que, cara... O assim, esqueleto da carruagem? Não. O esqueleto da carruagem já começou a me irritar. Aí o Vodalak já me tirou ali um pouco. E eu acho que isso é até uma coisa que eu já falei e vou repetir. Chegou a me tirar da parada, mas foi até tão bom no final que conseguiu me fazer voltar. Mas a cena que o Vodalak bate no maluco e voa um boneco cheio de Eu achei de engraçado. pano. Eu achei que o Bill... Falei, porra, cara. E tem uma cena mas depois... era um boneco muito escroto. Eu acho que eles estão dando umas pitadas, tipo... isso é uma passagem literalmente de pano, porque era o boneco, mas eu acho que isso somou e não detraiu o Hermes dramaticamente. Isso detraiu, isso virou Hermes E até Renato, quando ele né? ficou dramático, mais sério, né, no clímax, quando eu acho que eles dão umas pitadas pra te lembrar dessa coisa rudimentar do bagulho. Quando o Rob Schneider de Boutique, que é o filho mais velho, dá um soco no principal, ele vai pro outro lado, uma coisa bem novela mexicana, que uma sonoplastia que eu achei, tipo, cara, é isso aí. Eles estão fazendo uma coisa teatral. Não, mas ali tudo bem, mas aquele boneco... Eu achei essa cena boa, tipo, gente boa. E cômico também, uma coisa meio de corda, de, né, teatro, só que a versão zero sofisticada do Tigre e Dragão, assim, vai. Eu achei um escroto que ornou. Mas, enfim, Eliana, tem algum pensamento preponderante, saliente? Não? Acho que foi isso. Então, você pode inaugurar os critérios. Você pode falar algo que você teve duas opiniões bem distintas durante, que é a violência e os efeitos especiais. Eu achei muito violento, assim, a história é violenta. Acho que assistir foi bem teatral e numa boa maneira, eu achei que foi... Não sei, eu achei que foi esperto a forma que fez... Esse é um lobisomem. Mas eu achei que foi bem feito no sentido que, assim, eu acho que a mensagem foi passada tão bem que eu achei pesado, muito pesado. Então eu achei violento nesse sentido emocional. Não é violento físico, Eu assim. acho que até também, tem. mas... Não, eu acho, mas é um violento físico que, na verdade, é assim. Porque, pô, aquela mordida... É violento das duas formas. Mas eu acho que no início eu não botava tanta fé que ia ser tão violento, assim, nas duas formas. Então acho que foi bem violento. Você quer falar dos efeitos? Quer falar do Vodalak? Qual a nota? Cara, eu acho... uma nota não sei, porque é bem feito, assim, não vai ser... Acho que entre... Eu acho que é de maquiagem, só pelo principal. Cara, não, aquele pó de arroz de fada tava me dando... Mas assim, uma coisa que no início me deu muito nervoso, que o tempo todo ele tava com pó de arroz, eu tava tipo, como se perdeu sua malinha? Mas ele foi perdendo ao longo do filme. Esse é o arco dele. Ele foi aquele arquinho no cabelinho, assim, o aquela arco rotinha dele, saiu, aí... Essa cena rabinho que saiu. ele apanha e aí corta só, tipo, face to black, e aí abre só na peruca dele. Eu achei, porra, uma parada Então, assim, maneira. eu gostei Não, que, eu assim, sei, mas pelo eu achei a menos cara que eu dele me... muito não machucado ali. Não, isso sim, mas assim, ele começou com tanto pão de arroz, assim, e ficou por tanto tempo, depois que ele já tinha falado que perdeu a mala, depois da gente ver que não tinha muito como, né, sei lá, limpar e tirar. Mas, de fato, pro fim do filme, ele tava, de fato, que, porra, dias tensos passaram. Tá, então, qual é a nota? 3 mordidas no pescoço. Tá. Acho que esse é o número de mordidas do filme, mas eu acho a violência boa. Ela não teve esse impacto em mim, tipo, do âmago do ser, tipo, meu Deus, tipo, eu não fiquei chocado que ele mordeu a criança porque eu sou brabo. E o cachorro, tipo, tava tudo fazendo coerente com o que tava se construindo ali. Eu sei o que eu vou falar. Tá. Isso tinha uma coisa que você queria falar. Não, já falei. Era o boneco? Não. Enfim, Enfim, eu gosto também quando o rapaz da produção cultural vai dar uma estacada no Vodalak, que você só vê o sangue voando na mulher, é muito estético. E ela fica com um buraco, assim. E ele cai, outra coisa teatral legal, né? Ele toma um tiro na cabeça e ele caiu assim. Mas eu não gostei disso. Eu achei legal. Sim, mas é os dois, é muito bem feito, é incrível, é criativo. Gente, é pesadíssimo, pensa nisso. É o pai no filho e o sangue do irmão mais novo vai na cara. Ele não me causou esse desconforto, mas assim, eu entendo a parada e eu respeito. Não foi uma parada que eu não levei a sério, porque era tosco demais. Então, tipo,
a violência funciona, acho que ela tá muito bem enquadrada numa estética coerente, sabe? Que é capaz, mas eu acho que se debruça nessa coisa mais teatral. A nota que eu vou dar é... A nota que eu vou dar é o vampiro do... O Nosferatu do Werner Herzog, sendo que poderia ser o Nosferatu do... Aquele filme que é um filme com documentário, Que Fazemos nas Sombras, que tem o cara o Álvaro no e passado. Alexandre. Tá, Hélio? Tá. Cara, então, vou falar uma coisa, acho que meio controversa, assim. Eu respeito muito as pessoas que fazem os filmes que elas fazem e elas gostam de uma estética diferente e, assim, ele escolheu uma estética diferente e ele montou uma estética diferente e funcionou. E eu gostei. Não tô brigando. Agora, eu fiquei pensando nisso durante o filme e tal. Se esse filme tivesse essa mesma dinâmica, mas ele fosse um filme bem feito, um lá hereditário, da família tendo aquela discussão, ele ia ser um filme que você ia ficar, tipo... Exato, Sim. é isso que eu tô falando. Mas ele era impossível de fazer. É isso que eu tô Por esses falando, ia caras. ser Porque esses caras são os caras, pesadíssimo. sacou? Ah, não, sim, não. Porque ele é gay, Sim. Mas esse era o ponto que eu queria chegar, que se fosse Mas, feito mas tipo a hereditário, bruxa, ia ter- a bruxa essa talvez daí. seja meio isso, assim. Mas É. esse filme eu acho que ele tem mais, tipo, narrativamente ele é mais sofisticado que a bruxa. Embora Não, ele então, seja- isso que eu Não, tô sim, falando. mas Esse ele filme, chegou, ele é muito é. sofisticado narrativamente, mas esteticamente eu entendo. Foi foda, mas... Não sei, cara. Nossa, Eu acho que dava pra ter... tinha de jogar dinheiro na mão desse cara, de repente. Dava pra ter feito esse filme de uma maneira mais impactante, assim. Uhum. Mas dado aquilo dali, ele é muito bom. Foi só uma polêmica, assim. Mas a violência é efeito especial, né? Então, assim, e eu tô dizendo isso pra dizer assim, não é ruim dado a proposta dele, que é uma parada diferente. Se é ruim, se você perguntar pra mim, é ruim, assim, você vê ali que é uma maquete, você Charmoso, você vê que é o rapaz. fantástico, um charmosinho, assim, aquele feio bonito ali. Então eu vou dar de nota pra ele, assim, eu vou dar a minha opinião do Buda Like quando ele começou em relação ao Buda Like final, assim. Ah, tá. Ele era bom e, tipo, não é a grande coisa, mas tá bom. Certo. Então você pode falar já o próximo, fala sobre as atuações e a credibilidade das duas. Atuações de credibilidade das outros personagens. Eu vou ter que dar uma... Credibilidade é difícil, porque credibilidade... Eu só quero fazer um parênteses pro canal inteiro. Tem que ser dentro do dentro universo. daquele é. universo, sim. Dentro daquele universo, é isso. Sim, é um universo muito único, muito simbólico ali, muito metafórico ali. Então, eu aceito ali as ações das pessoas, assim. Tem amigos tarados que... Eles têm que fazem tudo. Não, tem um cara, o principal tá fumando crack, vendo uma família disfuncional cair na porrada e ele tá lá. Então, assim, eu entendo... Amarrado na masmorra da Gotham. O que passa na cabeça de todo mundo ali eu entendo, assim, então não tem muito nesse sentido pra criticar. E as atuações, as pessoas atuam bem, assim, eu acho que a gente entra, elas não são naturais pra gente, assim, mas não são ruins, assim, é aquilo que a gente fala, todo mundo ali é uma parada fantasiosa, mas ninguém é um personagem, assim, sacou? Tipo, eu acho que isso é um mérito do filme em relação a isso, assim. Então eu vou dar de nota pra isso, eu vou ter que dar a potência do pó branco da cara do maluco. Ela elevou, inclusive, a performance dele. Ele é bom, sabe? Ele é um merdinho ali, o Mr. Bean, mas ele também, sabe? Ele é um humano ali, ele tá com aquela roupa de fantoche, mas ele é humano. O Buda lá, que é literalmente um fantoche, tem presença, sabe? Ele comanda ali, tem a cena de Marlon Brando ali com o netinho, que ele bota a cara... Essa é uma justaposição boa do humor e horror, né? Ele faz aquela coisa ali Que ele bota a torta na na sopa, cara. e depois ele vai e massacra o rapaz. Então, tipo, o moleque é a única coisa... Coitado, os caras não iam arrumar uma criança pro filme pra atuar. E aí a criança existe, mas fora isso, a galera boa, todo mundo tem seu momento de brilhar, os outros irmãos são legais. Filme bem sólido nesse aspecto, credibilidade é isso, tipo, tem essa coisa de fábula. O principal é um herói trágico, assim por dizer, um cara que comete muitos erros ao longo da narrativa que vão levar à própria morte. Se Shakespeare falou que tá valendo, é porque tá valendo fazer esse tipo de boneco. Mas você já parou de ver, né? Tá no final do vídeo, vai, fala. Mas
Então eu acho que tipo, ele é consistente, não tem nenhuma cena, tipo um alerta apocalipse, que acho que nenhum de vocês estava aqui, né? Ah, você tava e... Não, eu não tava. Tá. Eu fiz o bip. Desculpa, é verdade. Pô, isso Você não... fez xixi? O bip, isso não, não o faz do sentido. bip. Tipo, Enfim. que as ações não fazem sentido dentro do universo que eles construíram. Então acho que ele é bom nesse respeito. A nota que eu vou dar é uma estaca No coração do no Like. coração do Budalak, podendo ser 2 estacas no coração do Drácula. Eu não sei, não importa. Helena, atuações e credibilidade das ações dos personagens. Nossa, é o que você falou, dentro do universo eu achei muito incrível. Tanto é que eu fiquei muito, pra mim foi pesado, porque eu achei, né, esse avô, esse pai, ele é uma figura sinistra, assim, eu não quero isso perto de mim, assim, foi... Achei isso, de novo, ele é um fantoche, então, assim, eu achei todo mundo, não sei, achei bom, assim, acho que deu pra identificar os personagens, deu pra saber quem era quem, a história foi construída porque eles carregaram os personagens. Então, Sim. As pessoas têm uma razão de ser ali. Então achei um pôr do sol de outono numa floresta fechada com uma casa de ruínas. Certo. E eu vou começar o último Pôr critério. do sol de outono numa floresta fechada numa casa de gente. Então, algo muito bom. Foi o filme. Eu vou terminar falando sobre... sobre suicídio terror psicológico. Eu não lembro se tem nenhuma tentativa de dar susto nesse filme. Talvez... Só coisa tipo um grito ali, que é uma coisa que é mais um negócio meta. Não, tem. Quando ele tá na cama. Quando... É o sonho, o pesadelo que ele tem. Sim. O terror psicológico, eu acho que tem essa coisa, tipo... Primeiro, a gente não falou disso, mas esse é um filme de terror de dia. Isso é uma coisa maneira, tá? Midsommar, pra mim, é o melhor filme que foi falado De dia, nesse entre canal. aspas, porque teoricamente ela tá levando o moleque pra dormir. À luz do dia, E isso... Talvez até por questões de iluminação fosse o caso, mas, tipo, tem um clima opressivo nesse casebre idílico ali, sacou? Ele é meio que a versão diurna da própria carne. E ele tem uma atmosfera pesada, de fato, tem aquela certeza que vai ser uma tragédia anunciada, esse filme, sabe, tudo vai dar errado, e então ele consegue criar um tom de terror bom, assim. Então a nota que eu vou dar é... Se esse negócio cantasse, seria a nota máxima, mas do jeito que tá, é uma chaleira bonita. Hélio, por favor. Então, susto e terror psicológico é esse? Sustos, como ele falou, não tem nenhum. Acho que até, inclusive, o manequim ali, aquele próprio fantoche, já tira um pouco essa possibilidade desse susto, assim. Eles até tentam em uma situação, mas não me pegou, então uma nota baixíssima nesse sentido. Mas terror psicológico é isso, assim, é aquilo que eu falei. Dada a estética, me tira um pouco, é muito fantasioso para me dar o terror psicológico. Mas eu entendo que tem uma força do terror psicológico ali atrás, sacou? Mas é isso, no final acho que não pega, assim. Eu daria de nota, assim, eu daria aquele moço com a peruca e a maquiagem comparado com ele sem a peruca. Então ele fica melhor. Ele ficou melhor. Com uma peruca e maquiagem. Tá, ok. Helena... Não sei, a minha nota a Helena, sustos e... Não, sim, susto, terror psicológico. Cara, o susto, eu de fato achei quando ele deu aquela caminhadinha no teto, né, exorcista, caiu na cama, achei, sei lá, tô uma visita numa casa estranha, e aí eu vou caveira, pô... O filme A Visita é sobre isso, inclusive. Meio assim, Velhos meio... engatinhando na visita. Enfim, mas eu achei ele um susto que, pô, me deu um susto, mas eu acho que esse é o susto do filme. E o terror psicológico, eu acho que eu meio que concordo de novo, a gente já sabe que eu fui abatido por esse filme, mas eu acho que o pouquinho do terror psicológico que vocês estão falando é justamente o fio que fez me dar vontade de continuar vendo, assim, o terrorzinho que tinha, que não é uma coisa muito assustadora, não tô tipo... Bem subjacente. Os que você viram na outra vez, aquele Hollow Road, eu tava com o coração na mão, esse aqui eu tava sabe, esse eu tava só tipo... O terror foi tipo, eu quero... Tá, mas como é que esse vai ser o desenrolar? Uhum. Então, acho que teve o suficiente pra... Então, sei lá, eu dou um vento bem fraquinho, assim, de nota. Que vai carregando, assim,
Porque o susto foi um que, de fato, vocês... Mas eu levei um susto. É meio assustador, né? Um velho cai do teto, assim. E o terror psicológico pra mim foi isso. Foi essa brisa que foi levando a história pra eu ficar com vontade de continuar vendo. Porque eu ainda tava meio literal. tipo, tá, e aí? O que vai acontecer depois disso? Já tá meio sinistro, assim. E aí? Sim. A gente tem que começar a filmar as reações por momentos como esse. Cine Burdulac é mais do que qualquer vídeo na história, você é obrigado a falar parágrafos e parágrafos sobre ele, tá? Posta pelo menos umas 4 linhas. E vê esse filme se você não viu. Você não é o senhor Burdulac, então vê essa merda. E aí entenda que é assim que eu te enxergo, que nem essa criatura aqui. Acabou, boa noite. Eu não quero ser Burdulac na chamada.